Perdi a declaração, não entreguei, nem sabia se eu tinha que fazer ou não, portanto eu nem fiz. Quais são as consequências disso? Saiba que você pode ficar até sem conseguir fazer Pix por conta disso. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que nós podemos fazer diante disso, qual é a melhor solução. E sim, a gente consegue entregar mesmo depois de ter passado o prazo. Caso ainda você não saiba se você precisa declarar ou não, nesse vídeo aqui você vai saber como. Let's go! Então, como vocês já sabem, eu fiz alguns vídeos declarando os meus ativos aqui na bolsa, meus dividendos, minhas ações, meus fundos imobiliários, porque a gente tem que declarar. Às vezes, muitas pessoas acham que tem que pagar, mas não, às vezes o caso é só da gente declarar, ou seja, informar para o governo que a gente tem determinados ativos, determinados fundos imobiliários, então a gente tem que só informar. E também, às vezes, pode acontecer da gente ter que pagar. Um exemplo, se você tinha fundos imobiliários, você vendeu ele, teve lucro nessa venda, você tem que pagar um imposto sobre esse lucro. Portanto, se o seu caso, você fez tudo isso, mas não sabe se você teve lucro, como é que está a sua situação, aqui no link, vou deixar aqui embaixo, um link chamado Oráculo do Grana, você vai responder algumas perguntas lá e ele vai te dizer se você precisa declarar ou não. E ele vai te informar certinho o que você precisa fazer. Nesse vídeo aqui eu vou falar quais são as consequências de não ter declarado o imposto de renda, o que pode acontecer com a gente e também o que a gente pode fazer para evitar, porque ainda assim a gente tem a oportunidade aí de conseguir fazer a declaração. Eu já fiz toda a minha declaração passo a passo, vai estar nesse vídeo aqui, se vocês quiserem, vocês podem assistir depois. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar os tópicos pós-declaração, que a gente pode fazer. Portanto, primeiro eu vou falar aqui as consequências do que pode acontecer com a gente, e depois eu vou falar aqui a solução para a gente ir resolver todos esses problemas aí. Então, a primeira aqui, logo de cara, que não tem como fugir, infelizmente, é ter que pagar uma multa por não ter feito a declaração dentro do prazo. Isso é uma multa que nós vamos ter que pagar, não tem como fugir dela. E o problema aqui é, quanto mais a gente posterga isso, mais deixa pra frente, essa multa vai aumentando. Ela pode chegar até 20% do imposto devido. E mesmo quem não tiver imposto a pagar, terá uma multa no valor de R$ 165,74. Além disso, corre o risco de ter o CPF bloqueado. Pode inclusive afetar o envio de Pix. Sabia dessa? Nem eu sabia. Pode dificultar também a abertura de conta em bancos, obter empréstimo e financiamento. Além de restrições para participar de solicitações ou firmar contratos com o governo. Então, o não pagamento da multa, além dos juros e correção monetária que irão incidir, pode levar ao bloqueio do CPF, inclusão na lista de devedores da Receita Federal, emissão de notificação e intimação e até mesmo medidas judiciais. E agora, como declarar o IR atrasado? Na verdade, o processo ele é o mesmo através do programa da Receita ou do site da Receita mesmo, com o preenchimento dos dados e transmissão. A diferença é que qualquer declaração transmitida a partir das 0 horas do dia 1/6 gera uma multa automaticamente. É aquela multa que eu falei que não tem como a gente fugir, porque justamente a gente está declarando atrasado. E um outro caso também que acontece, muita gente começou a preencher a declaração e entregou lá sem ter feito tudinho ou porque não entendia. O que acontece também nesses casos de entregar a declaração incompleta ou até mesmo errada. O primeiro caso, e óbvio, é que a gente pode cair na famosa malha fina. E o que fazer quando se cair justamente nessa malha fina aí? A primeira coisa a se fazer é verificar por que caiu na malha fina, obviamente. Algumas pessoas fazem o agendamento indo presencialmente na Receita ou tem como consultar isso virtualmente através do ECAC, aquele site que eu mostrei no meu vídeo onde eu fiz a declaração. Nesse vídeo aqui, entrando no site e consultando o motivo de ter caído na malha fina, daí tem que incluir os erros que pode ter sido omissão de informações ou retificar. Você pode ter esquecido de colocar algum número ou colocou errado e a Receita consegue comparar as informações que você declarou com os dados de terceiros. Ou seja, basicamente os caras sabem o quanto a gente teria que declarar, mas mesmo assim quer que a gente declare. Enfim, governo. Depois de identificar o motivo, tem que corrigir as informações e enviar a declaração corrigida, na forma de declaração retificadora. Depois acompanhar os status para ver se as correções foram aceitas pela Receita, e se sua declaração está com status de regularizada. E aí muita gente se pergunta também o que acontece se você cair na malha fina e não se regularizar. Vamos lá. Além, obviamente, do bloqueio do nosso CPF que vai acontecer, vai ter a retenção da restituição da declaração, alerta para as declarações passadas e futuras e, em casos de inconsistências graves, pode haver consequências penais como a caracterização de crime contra a ordem tributária. E qual é a importância de retificar quando a gente não entrega a declaração completa, né? Quando a gente manda ela incompleta. Além, óbvio, do risco de cair na malha fina, a Receita tem até 5
5 anos para analisar a declaração, o que pode impactar no valor a ser pago com a incidência de juros e correção por todo esse tempo. Então, é importantíssimo identificar as informações faltantes e incluir essas informações na declaração retificadora, que é essa que a gente faz depois de passar esse tempo da declaração. Como saber se você precisa ou não, ou precisava ou não fazer a declaração? Através do link aqui, o oráculo do... Meu Deus, que palavra difícil. O oráculo do Grana, ele vai te ajudar a verificar se você precisa fazer a declaração ou precisava ou não. Então, através do link aqui, você consegue verificar. Você responde as perguntinhas lá, ele vai te orientar certinho. E aí, se o seu caso era de que você precisava fazer a declaração e você não fez, baixa o aplicativo, instala ele, você vai ter as orientações lá para fazer a declaração. O Grana Capital, ele vai te ajudar a fazer as declarações através do relatório dele, copia e cola. Então, ele vai dar um passo a passo, tudinho certinho do que você precisa fazer. Você só vai copiar uns cantos e colar lá no programa da Receita. Ele dá um passo a passo bem simples, até para quem nunca fez, eu fiz pela primeira vez no ano passado, nunca tinha mexido no programa de Receita, só copiei os campos lá do PDF e colei no programa da Receita. É bem fácil de seguir o passo a passo, não tem complicação nenhuma. Então o algoritmo do aplicativo, ele vai analisar todos os seus dados lá e vai verificar o que está incongruente, o que falta para você fazer a declaração, e ele vai te dar todos os passo a passo com o relatório deles. E o Grana Capital, ele é uma solução completa de imposto de renda pra gente aqui, investidor. Ele faz o cálculo automático do IR, pagamento de DARF, otimização de IR e declaração dos investimentos. O aplicativo, ele calcula automaticamente o preço médio de cada ticker que a gente tinha na bolsa. Um exemplo, eu recebi hoje mesmo o dividendo do Banco do Brasil, então ele já vai calculando tudo isso para mim na hora que eu precisar fazer a declaração. Fundos imobiliários também, outras ações pagadoras de dividendo, igual o Taesa, uma excelente pagadora de dividendo, ele vai pegando tudo isso certinho de todos os ativos que a gente tem, vai calculando para depois entregar para a gente, para só copiar e colar. Então, portanto, se você perdeu a declaração, você ainda consegue fazer ela, eu sugiro que você faça para não ter BO com o governo, você não ficar com o CPF bloqueado e todos esses problemas que podem ter. A multa, se você não fez ainda, no início ela é baixa, mas se você deixar passando o tempo, ela vai aumentar bastante. Então, quanto antes você conseguir fazer essa declaração, melhor é para você. Então, se você quiser utilizar o aplicativo, que ele vai facilitar isso para você, utilize o meu código TB50, você consegue um desconto de R$50 lá no plano anual do aplicativo. Se você estiver meio perdido ainda, baixa o aplicativo, se cadastra lá e manda mensagem para o pessoal do Grana para explicar a situação. Eles vão entender lá, eles vão conseguir te ajudar da melhor forma. Beleza? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixa aqui embaixo que eu posso pegar a dúvida de vocês e mandar pro pessoal lá. Não se esqueça de verdade de deixar seu like nesse vídeo, sua avaliação é muito importante. É isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira. Beleza? Tamo junto demais!